Boa noite, começando hoje então mais um Tricocast. Hoje nós não estamos ao vivo, mas um episódio gravado aí para vocês acompanharem. E hoje, gente, eu tô muito feliz. Não posso dizer porque as duas convidadas que estão hoje aqui comigo, essa temporada de duplas, eu falei que elas tinham que estar aqui. Porque além de duas profissionais incríveis, elas são duas amigas que eu admiro muito, como profissionais, como pessoas. Eu estou muito feliz com essas convidadas aqui dessa noite, que são as irmãs Veridiana e Bianca Bittencourt. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela confiança mais uma vez e pela amizade. Não, a gente já estava ali fora conversando, né? Eu falei, o roteiro de vocês é muito fácil de fazer, porque eu conheço muito da história. Verdade. Mas eu sei que sempre tem coisa para vir a mais, né? Sim, tem bastante coisa que você não conhece. Tem história, põe história nisso, né, Veri? A Bianca, toda vez que ela vai gravar, ela diz que tá nervosa. Eu falei, não é possível que você tá nervosa hoje aqui, Sempre gravando comigo, não é possível. Sempre. Mas vou melhorar, prometo. Você já tá ótima. Meninas, eu queria começar perguntando, como é uma temporada de duplas, eu sempre falo, tem coisas que só a nossa dupla, aquela pessoa vai falar sobre a gente. Mas eu queria voltar um pouquinho na história lá atrás e saber da infância de vocês. Como é que foi, como é que surgiu, como que vocês eram quando crianças. Quem quiser, pode começar. A gente sempre foi muito parceira, nós somos em 4, né, irmãos, então nossa infância foi linda, foi muito batalhada pelos meus pais, mas sempre de muita união, muitas histórias incríveis, muitas viagens, nossa, a gente ia para Juqueí. Muitas brigas também, ela não quer contar. Vale do Sol, isso é um detalhe que qualquer irmão briga, não briga? Porque você falou assim, muito incrível. Eu falei, mas pô, as brigas são constantes, né, entre os irmãos. Normal, mas assim, nunca dormimos sem nos falar, por exemplo. É mesmo? Nunca. Sempre. Mas era tipo assim, o pai e a mãe obrigavam a fazer as pazes ou não? Eram vocês mesmos? A gente sempre brigou, deu 10 minutos, a gente já tava normal, brincando sem de novo. Nada, como se nada tivesse acontecido. Ô, Veri, você falou uma palavra aí que me chamou a atenção. Vale do Sol. Nossa infância foi no Vale do Sol e Juqueí. Minha mãe nasceu em Juqueí. Então, carnaval, nossa, férias. A gente não saía de Juqueí. E o Vale do Sol tem uma história. Meus pais passaram a lua de mel deles lá. No Vale do Sol? No Vale do Sol. Eu vou pro Vale do Sol desde que eu tinha 3 anos de idade. Então, somos nós. Mudou bastante, né? Pra falar a verdade, mudou bastante. Eu fui há uns anos atrás, assim, realmente fiquei bem triste, pra falar a verdade, porque estava um pouquinho mais abandonado, eu acho. É um lugar tão lindo, tão incrível, uma energia surreal. Acho que eles ficaram um pouquinho... Tinha que modernizar um pouco mais, né? Pra quem não conhece o Vale do Sol, é um hotel fazenda que tem em Serra Negra, enorme, é uma delícia, lá, né? A Cidade da Criança, a Torre do Sol, enfim. Tudo. Acho que me traz muitas memórias também. Memórias afetivas. Muitas afetivas demais, assim. Foi muito incrível. Eu gostaria de voltar lá também. Mas é isso, então a gente tem bastante história para contar, assim, como família, sabe? Vocês têm uma família que, né? A gente vai chegar daqui a pouquinho na parte do trabalho aí, mas os pais de vocês são incríveis, né? Eu acho que vocês têm essa base familiar, que eu acho que é o que faz toda a diferença, né? Como é que era essa convivência com os pais, assim? Fala aí. É um pouco até difícil de falar, porque eles são os melhores, né? Pra gente, eles vão ser sempre os melhores. Eles são realmente o espelho pra gente, né? Se nós formos um pouquinho do que eles são pra gente, pros nossos filhos, eles são tudo pra gente, a nossa base, a nossa rede de apoio hoje com as crianças. Hoje são os melhores avós do mundo, porque se deixar, eles deitam no chão para as crianças passarem por cima. Então, eu não tenho nem o que falar. E é isso que a gente leva, né, da criação deles. Essa base, essa essência, né, que a gente leva. E acredito até que a gente passe um pouco isso para as pessoas. Então, eu e a Veri, a gente trabalha juntos hoje. A minha irmã mais nova com meu irmão também trabalham juntos. Então, a gente tem esse laço de estar sempre por perto. Sempre por perto. Se não se falar... Eu fui viajar no final de semana, fiquei 3 dias sem vê-los.
Ontem eu fui na casa dos meus pais, meu irmão, caramba, já tava com saudade de você, a gente nem se falou esses dias, como é que... Então, assim, a gente sente muito quando a gente não se fala, quando a gente não se vê, então a gente sempre procura estar por perto, sempre juntos. O pai de vocês se chama Ivo, né? Igual é o mesmo seu. nome do meu pai. Ele é maravilhoso também. É muito legal, porque a gente vive num mundo hoje diferente do que a gente foi criado, né? Então, muitas das vezes, assim, num dia tenso, caótico, né? Eu tenho que ir na casa deles para comer uma batata frita. É isso. E voltar, sabe? Quando você te traz, assim, para a tua essência, te traz para teus valores, tua história, e fala, opa, é aqui que eu tenho que estar, é aqui que eu quero estar. É aquele porto seguro. É porto seguro. É que você lembra toda a tua essência, todo quem você é. A gente não tem pressa de sair da mesa. Os nossos almoços de domingo, a gente almoça e fica horas sentados conversando sobre todos os tipos de assuntos, sobre o que aconteceu na semana, o que vai ser as próximas semanas. Sim, e um ponto também, já que você falou sobre isso da nossa infância, né, das brigas, não somos uma família doriana, tá? Então, eu acho que nem existe essa, nem né? existe. Então, assim, a gente está falando só com várias coisas boas, mas a gente tem as diferenças, a gente se defende demais. Então, assim, eu posso falar de alguém deles, mas mais ninguém, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, só que a gente sempre tentando acertar, a gente procura perdoar, a gente... Então, é muito legal a nossa história, assim, de união, que a gente sabe que existem, né, famílias que às vezes estão desestruturadas, mas a nossa família, por exemplo, minha mãe sempre fala, vem aqui, tá brigado? Senta aqui, vamos conversar, o que aconteceu? Vamos tentar resolver. Então, a gente sempre tenta resolver. Então, isso também é... E a gente não tá junto só quando... dias felizes, né? Então, Meu irmão caiu de moto, a gente se viu todo mundo junto, misturado na mesma hora, um fez isso, outro fez aquilo, e a gente corre muito um pelo outro, não tem jeito. E são 4 irmãos. Somos em Como é que é? Quem é o mais velho? Eu. Viria mais velha, e depois eu, Bia, aí a Maria Luísa e o Ian. Ah, o Rian é o caçula. Ian. É o caçula. É o caçula. Tá, e vocês falaram... Tá, tua mãe teve 4 filhos. Sim. Quem que era o mais terrível? O Ian. O Ian? o Ian. O que chegou... Chegou chegando. Chegou. Tá, e o segundo mais terrível? Talvez eu. Terrível, então acho que é Bianca. Vocês eram tranquilinhas, assim, crianças? A gente não deu trabalho. É mesmo? Eu gostava de ficar na rua que nem o Ian, por exemplo, porque na nossa época na rua não tinha muitas meninas, eram mais meninos, então eu brincava de bola, brincava de rouba-bandeira, vinha toda preta para casa, mas eu acho que era mais brincadeira mesmo do que dar trabalho. Na escola a gente nunca deu trabalho, na Maria a gente... Maria é muito na dela, muito calma, muito... E eu sempre fui a mandona. Então, eu meio que cuidei deles, entendeu? Eu sou a irmã mais velha. Isso se reflete, acho que daqui a pouco a gente vai entender. Pula essa parte. Você estava no papel de irmã mais velha mesmo, aquela que assumiu o controle dos irmãos, eu mando aqui. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Esse é o meu papel, né? Já entendi que é uma missão e é isso. Minha mãe às vezes me liga e fala assim, fala com teu irmão. E eu, é mesmo? Sim. Fala com teu irmão, fala com teu pai. Tipo assim, eu vou assim, ó. Você é quem vai resolvendo intermediando e resolvendo. Assim, até que a Veri é mais até sábia nas palavras. Às vezes... Mais dura também, mais né? dura, mais consciente, né? Então, às vezes, eu, por exemplo, quando eu vou brigar com algum dos meus irmãos, eu já tento, né, equilibrar ali, não sei se brigo, se dou conselho. Ela não, ela é pontual, ela é incisiva no que tem que ser. Ela é dura. Até comigo, às vezes, mas é a hora que eu acordo pra vida. Oi, gente. Começamos com as histórias que eu gosto. Eu acho que eu tenho um senso de justiça muito aflorado e isso, às vezes, não ajuda. Mas isso me ajuda. Opa, obrigada. É isso. Aí, ó, fala. Ajuda. Ajuda sim, porque às vezes tu começa... Ela dá alguma... Fala isso. Nossa, verdade.
E aí a gente começa... Faz sentido. Faz sentido, totalmente. Então é por isso que a gente se dá completa. bem. Eu falo Isso que a aí. gente se completa, porque ela é a razão, eu sou o coração e a emoção, e assim isso a aí. gente vai. Bom. Tá, vocês falaram que não deram trabalho. Minha mãe, ela queria ter 3 filhos. Eu sou a mais nova, né? Eu tenho um irmão mais velho e eu sou a segunda. E depois de mim, ela desistiu. Então, assim, eu não posso dizer que eu fui a criança tranquila. Ela falou, não, vamos parar aqui. Eu era terrível, eu era quem bagunçava, enfim. Vamos passar para a adolescência. Qual a diferença de idade de vocês? 2 e 8. É pouco, né? Então, acho que vocês viveram esses momentos juntas. Como é que foi a adolescência? Como é que foi namorar, começar a namorar? Foi tranquilo para vocês? Tranquilo. Meus pais sempre foram mais liberais em relação a isso. Tanto que, assim, comecei a namorar com 14 anos. Hoje, meu filho, sabe, que você fala, meu Deus, naquela época meus pais deixavam viajar, eles, para Juqueí, não sei o quê, mas que doideira, né? Hoje, não sei se eu faria isso, sabe? Tá. Então, eu acho que mas eles confiavam muito em mim. Por exemplo, eu sempre fui muito cética, então, irresponsável. Então, por todo mundo. Meu pai falava meia-noite, eu estava 10 para meia-noite. Eu não corria o risco de chegar à meia-noite. Teve um dia que eu me lembro perfeitamente isso. Não, o Guilherme, meu amigo, ele é meu amigo até hoje. A gente em Juqueí. E aí lá, imagina, 14 anos andando a pé para lá e para cá, meia-noite. E aí ele estava me levando em casa. E aí meu pai de camisa e cueca. Porque já era 00:05, 00:10, tipo assim, sabe? Tá. Então, mas foi a única vez. Eu nunca dei trabalho em relação a isso. Quer dizer, fala aí, que tu vai falar do pão? Vamos Sabia. lá, eu quero saber Porque são essas duas. Porque teve... Conta, Bia. Porque ela sempre foi muito correta mesmo, mas teve uma única vez que meu pai falou assim, não esquece de trazer o pão amanhã de manhã. Aí, Zoando. Zoando. Ela chegou com o pão e aí acho que foi uma das únicas vezes que meu pai brigou com Brise. Época de brise. É porque a gente tem pouco tempo de diferença, mas, por exemplo, quando eu tinha 8 anos, ela já estava quase começando, com 11. Quando ela tinha 15, eu tinha 12 é verdade. para 13. Então, teve umas épocas que ela saiu e eu não podia sair. E aí, eu só ficava de olho. Nossa, eu me lembro como se fosse hoje isso, gente. É muito engraçado, né? É gostoso voltar no tempo, né? Mas a Relembrar. Bianca já foi um pouquinho mais complicada. Era? Foi. Opa! Ela não ligava muito para os horários. Nossa, teve um dia que minha mãe correu atrás dela em Juqueí, porque eu não achava, não tinha celular, né? Mas ela me achou exatamente onde eu falei que eu estaria. Sim. Mas é atrasada, mas... Mas a Bia já estava mais de boa, assim, não ligava muito para chegar 10 para meia-noite. É porque na segunda é sempre um pouco mais liberal, né? Que nem com a Maria Luísa foi mais liberal, com o Ian mais ainda, e aí sucessivamente. Mas a Maria não deu trabalho, a Maria é não, muito de boa, não gostava tranquila. de balada. A Maria nunca comeu chiclete, bala, imagina. Ela era Gente, uma sua mãe lady. teve muita sorte. Por isso que ela teve 4, eu acho. Eu brinco com ela que ela não tinha televisão, mas porque é um seguido do outro. Eu falo isso porque eu tenho uma e aí é uma loucura com uma, com 4. Verdade. Loucura. Mas a gente foi bonzinho, a gente tinha um quintal gostoso também para brincar. Então a gente brincava muito. A gente brincava Até porque entre a gente. sem telas, né? Naquela época não tinha. Sim, era diferente, né? Nosso quarto era grande, e meus pais moram lá até hoje. Mas era uma cama do lado da outra, Parecia não tinha 7 beliche. anões. Aí nossos amigos chegavam da escola pra fazer trabalho, era a cama dos 7 anões, assim, ó, sabe, uma do ladinho da outra, assim. Porque não bastava ter 4, tinha uma a mais também, porque a gente gostava de receber os primos, visita, amigos. A família de vocês é grande, assim? Pensando em tios, tias? Primas. Só em casa somos em 15. É, porque Agora aí 16, junta, né? Os que filhos já... O Ian tá Agora namorando. com filhos, né, namorando e casado e juntando. Então já aumentou bastante. Joia. Vamos passar agora para a parte profissional? Bora. Chegamos na adolescência, eu estou fazendo uma linha do tempo, tá? Como é que foi a questão de escolha profissional de vocês até chegar na VMB? Tá? Acho que a gente ainda não estava na VMB. Chegou lá, adolescência, ensino médio, como é que foi a escolha profissional, o começo lá? Eu optei por publicidade e propaganda. Olha, Eu fui novidade, fazer. eu falei que te Calma. conhecia, mas não sabia. Fui tá. fazer publicidade e propaganda. Tudo mas bem. trabalhava numa multinacional no Porto. É isso E aí, para crescer ali, publicidade e propaganda naquela época
não era tão reconhecida como hoje uma equipe de marketing que tem. Não se tinha antigamente, não se tinha, né? Tão fácil assim. E aí eu recebi numa conversa, numa reunião, olha, Veri, se você quiser crescer aqui, você vai ter que ir para uma administração, para uma logística, para uma coisa mais voltada ao porto, porque, né? E aí eu optei por administração e logística. Tá. Então, eu não sou formada em publicidade, fiz 2 anos, tenho amigos até hoje dessa época, mas não sou formada em publicidade. Hoje trabalho muito mais com verdade. isso do que qualquer outra coisa. E Começou a trabalhar bem comecei cedo. a trabalhar com 14 anos. Nunca fiquei desempregada no sentido de saía de um, já topava outro. 14 anos você fazia o quê? 14 anos, eu comecei numa escola de... O verde que te quer verde. Era o verde que te quer verde, mas eu não era do verde. Eu era uma auxiliar da natação. Então, tinha um amigo, um irmão de uma amiga, ele era professor da natação e ele, tipo, arrendava a piscina ali de São Vicente. E aí eu fui ajudar ele com 14 anos. Pouquíssimo tempo eu trabalhei com ele, eu já fui para... Posso ajudar na Caixa Econômica Federal. Olha. Então, eu já fui trabalhar lá. Quando eu saí de lá, aqui nesse centro de Santos, eu vendi lista telefônica. É muito... Isso diz muito do que você é hoje, né? Sim, eu nunca fiquei assim. Seguro-desemprego era uma coisa que eu dava entrada e eu já estava em outro emprego, já não dava para pegar. Mais ou menos assim, eu tinha um desespero de ficar desempregada que eu caçava no jornal, eu não tinha tempo ruim, de verdade. Eu nunca fui muito comercial no sentido de, por exemplo, uma feira de noivas, né? A gente tinha a gente descobre o nosso... Quando a gente conversou sobre a formatura, lembra? Sim. A gente descobre os nossos aptidões para certas coisas. Então, eu tinha um pouco de vergonha de chegar, entendeu? De uma coisa assim mais... Agora, quando eu marcava, que nem a lista telefônica, por exemplo, eu ligava para me receber. Então, é diferente. Você tinha um primeiro contato antes, agora do que bater e tal. Então, eu não tinha esse lado comercial muito aflorado. Hoje, sentou na minha mesa, a gente vai vender. Mas é diferente. Não é assim. Imagina. É diferente. Então, eu nunca... Então, fui trabalhar cedo nessa multinacional e, trabalhando lá, eu me descobri... Eles tinham uma eleição ali interna para cuidar dos eventos que tinham nessa empresa. E aí, eu me apaixonei. Eu deixei o financeiro, que era a minha função ali, era demurrage, e fui começar a fazer cursos de eventos. Não se tinha focado na assessoria, por exemplo. Mas isso não aconteceu logo de primeira. E aí eu saí de lá, fui para uma outra empresa. E aí, nessa empresa, por exemplo, eu comecei a entender o que eu queria. Então, eu comecei a atender as noivas no shopping, em cafés. E aí foi 1, 2 por ano, 3. Aí no outro ano foram 7, né, Bia? Depois... Então, assim, a VMB, ela nasceu de uma vontade que eu tinha de empreender. Voltando, Miguel. Então, teu filho. Essa vontade, na verdade... Então, eu trabalhava nessa multinacional e, simplesmente, meu filho, né? Eu engravidei e tal, e meu filho nasceu. Eu tinha mudado de empresa, e aí a coragem de empreender veio com o nascimento do Miguel. Olha, então, o desejo veio antes, mas não tinha coragem. Aí a coragem veio com ele, porque você vai levar na escola, seu filho fica doente, a empresa às vezes olha com outros olhos, e não que isso esteja errado, tá? Cada um com a sua necessidade. Às vezes você tinha um deadline, só que meu filho estava com febre, e o que eu faço? Não tinha 2 pesos, 2 medidas, então a coragem veio com ele. Foi isso. Aí já estamos na VMB início, né? Mas deixa eu vir aqui na Bianca. Como é que foi a tua questão de escolhas, assim, profissionais? Eu também comecei a trabalhar muito cedo. Eu queria ter meu dinheirinho, né? Então, eu fiz panfletagem, eu fui palhaça. Olha. E aí, depois eu entrei na Jeep, que é um campus de São Vicente, né? Como a gente sempre morou lá. E aí, eu comecei a também, em algumas multinacionais no centro de Santos.
Parte administrativa. Parte administrativa. Tá. E aí, exportação também. Trabalhei bastante com exportação. E aí, eu entrei na faculdade já de administração. Mas, como eram 4 anos, eu tinha a escolha, né? E aí, eu não queria comércio exterior, porque eu já não me via no comércio exterior. E aí, eu comecei a fazer a parte de logística. Então, eu sou administração com ênfase em logística. Tenho pós em RH também, hoje, que tem tudo a ver com o que a gente trabalha. Mas eu também nunca parei de trabalhar. Acho que está no sangue, né? Porque eu saía de um também, sempre estava no outro, e de um ia para o outro. Teve uma vez que eu vendi... Eu não tinha... tinha sido mandado embora, ou tinha acabado algum prazo de contrato. Eu vim de prata naquele centro de Santos inteiro. Era em todas as empresas, eu vendia prata. E como tinha vale pagamento, eu ia lá no dia do vale, recebia no pagamento. Olha, é isso que eu falo, né? É muito do perfil mesmo, né? De você correr atrás. E super novas. Eu também dava aula para o filho da minha tia, para ter meu dinheiro. E não era porque o meu pai não me dava. Porque meu pai me dava tudo, assim como eu acredito, né? Mas era essa coisa de querer ter o meu, de querer fazer, de construir. E isso reflete no que vocês são hoje, né? Sim. E aí chegamos na VMB, que para quem não sabe, VMB, Veridiana, Maria e Bianca. Isso aí. Que eu acho que eu posso dizer que é a maior empresa de eventos aqui da região. Para nós, sim. Para a gente também. Vamos lá, chegamos na VMB. Como é que foi o começo disso tudo? Como que ela surgiu? Então, surgiu com a coragem, né? Quando eu engravidei. Tá. Mas aí era só você? Era só eu. A Bia trabalhava em São Paulo, no Banco do Bradesco. Vamos entender aí. Só eu. E o ritmo era muito pequeno, né? Então, eu conseguia conciliar com o meu trabalho, que é na Satel Despachos. Eu tenho um carinho imenso por essa empresa, de verdade, porque... assim, meu chefe me contratou para fazer a assessoria dele, para você ter uma noção de casamento dele na época. Olha. E aí, em um momento, assim, ele falou, acho que está na hora, né? E aí você estava levando as duas coisas, continuava trabalhando. As duas coisas, e aí chegou no momento em que não dava mais. Então, eu saí de lá e aí fui viver somente da VMB. A VMB nasceu de um evento social, então era só casamento e 15 anos que a gente fazia. O começo era focado... Focado mesmo em casamento e 15 anos. Mesmo porque só tinha eu e aí freelancers, né? Nessa época a gente tinha a Sabrina, que começou junto com a gente. Eu trabalhava nos finais de semana. A Bia nos finais de semana. Você começou a vir trabalhar com a Veri? Eu subia e descia todo dia. Eu trabalhava em São Paulo, subia e descia todo dia. E aí, nos finais de semana, eu trabalhava nos eventos. Aí Maria Luísa também, nossa irmã. Então, nascia assim, era muito familiar o negócio, sabe? Ela foi se construindo, né? Foi acontecendo as coisas. Foi passinho de formiguinha mesmo. Aí até a primeira empresa a nos contratar, porque uma amiga próxima nos chamou para um orçamento e a gente está 9 anos? Vai fazer 10 anos esse ano. 10 anos esse ano. Nossa empresa tem 13. Há 10 anos a gente faz os eventos corporativos, festa de confraternização dessa indústria. Tá. E por conta de uma amiga que nos indicou, e aí a gente começou a gostar do corporativo. Uhum. Mas ainda assim focadas no casamento. Mas vocês já se imaginavam trabalhando juntas ou não? Foi uma coisa também que foi acontecendo? E foi acontecendo. Foi acontecendo porque a empresa foi aberta em 2012. E aí a Veri conciliando, eu também só no final de semana. 2013 eu casei, que também já foi a equipe VMB. E aí, em 2014, eu fui mandada embora do banco. E aí a Veridiana tinha acabado de descobrir que estava grávida da Sandrinha e ela falou, agora você vem pro escritório. Olha, e aí foi quando eu fui. E aí a Sandrinha nasceu, a Luísa... Ela descobriu que estava grávida no dia que a gente estava em casa, com dias da A Sandrinha tinha 1 semana, quando eu descobri que eu estava grávida. Olha... Tá, e aí vocês foram construindo... Foi construindo o passinho de formiguinha, né? E estruturando tudo. No começo o escritório era na casa da Veri, depois a gente foi pro Yara Center. Primeiro foi na Joaquim Távora. Foi um escritório bem pequenininho que a gente teve ali. Depois Yara Center. E hoje a gente está numa rata. Depois na minha casa, na pandemia. Na pandemia era o escritório. Vocês passaram por uma pandemia, né?
Aí E era um escritório muito legal, inclusive, ficou na minha garagem. Olha só que interessante. Mas o X da questão foi a pandemia, né? Porque eu e a Bia, a gente trabalhava muito e a VMB não saía do lugar. Então, a gente tinha eventos todos os finais de semana, praticamente, né? Não tinha um fluxo grande e tal. Mas a gente tinha muito trabalho, só que só eu e ela. E aí a gente não conseguia ver de fora. Então, uma vai para outra, vai para outra, a gente vai juntas no evento e tal, não sei o quê. E aí, uma ficou grávida, a outra ficou grávida, enfim. E conciliar as crianças. Quando a gente passa por uma pandemia, que a gente foi no Vai ou Racha, vamos enxergar como um lado bom. Sim. Era a única e procurar forma que oportunidades de mercado também, né? Como se reinventar. Como se reinventar. Então, a gente começou com um parceiro nosso fazer vídeos para o YouTube. Tá. E só que eu e a Bianca, uma mais travada que a outra, morrendo de vergonha. A Bianca até chorava, Hoje tá? eu tô aqui falando, mas eu chorava, tá? Chorava real. Que falava, como que eu não consigo falar sobre algo que eu vendo, sobre algo que eu faço, sobre a minha profissão, sobre o que eu amo fazer, como realizar o sonho das pessoas, como que eu não consigo falar. Era horrível. Mas está aqui Mas hoje. ia. E aí, na pandemia, a gente fez uma parceria com uma assessoria de imprensa, né? Que é o Thiago da Optima. E começamos a ser chamadas para dar entrevista falando sobre o mercado de eventos na pandemia. Olha, que interessante. De máscara. Tenho várias entrevistas da gente de máscara. E aí, como é que você faz, né? E aí, lá fui eu. Só podia ser uma pessoa, não podia ser mais de uma. Tinha todas aquelas várias restrições. regras, né? Várias regras ou não, né? Não, tô brincando, porque eu falei, graças a Deus, porque eu não ia, que eu tinha medo, entendeu? Mas eu fui na marra, né? Eu tive que ir na marra. Mas a Veri sempre falou muito bem. Oportunidades. Sim. E aí eu falei, bora. E aí a gente foi aperfeiçoando, aperfeiçoando. E aí, a pandemia para nós, a gente começou a enxergar de fora. Porque a gente tinha mais tempo. Sim. Né? Então a gente começou a enxergar de fora o que a gente queria depois da pandemia. O que ia acontecer com a VMB depois da pandemia. As pessoas sempre queriam a gente nos eventos. Porém, depois que a gente remarcou, porque a gente teve que remarcar muitos eventos depois. E aí a gente teve que atender, tinha sábado que a gente atendia 4. Como que a gente ia fazer isso? Mas ou a gente devolvia o dinheiro, que era uma coisa que a gente não tinha mais. Ou a gente... E aí eles também não queriam prejudicar e tal. Eles iam casar mesmo, porque senão eles iam perder de todos os fornecedores. A gente também não tinha culpa do que estava acontecendo. Sim. Enfim, todo mundo amparado ali, tiveram que aceitar. Olha, vai essa equipe, vai essa pessoa. E aí a gente começou a fazer treinamentos com a nossa equipe. Olha que interessante. E aí fez com que a gente conseguisse começar a enxergar de fora. E aí a VMB, ela deu uma deslanchada, assim, absurdamente. Hoje eu posso te dizer, que o nosso fluxo de corporativo passou dos 50%. Olha só. Uma coisa que, para nós, né, hoje o nosso fluxo, a gente está quase 70% de corporativo, 30% social. Tá, e hoje como que vocês podem definir a VMB? A VMB é uma realização de um sonho. A gente realiza o sonho das pessoas, Sim. Então a gente não tem nem a chance de falhar. É uma responsabilidade enorme, né? É uma responsabilidade muito grande, as pessoas acham... É amor, né? A VMB eu acho que é amor. Porque a gente ama muito o que a gente faz. A gente pega o sonho do nosso cliente e torna nosso, né? Porque foi o que a Veri falou, não pode dar errado. É o sonho. Independente se é o sonho dele, não é meu. Mas tem que ser meu, porque o meu tem que ser perfeito. E o do nosso cliente não tem outra opção, né? Então, a gente ama o que a gente faz. Exatamente. Tá, e para quem está assistindo e talvez não conheça, né? Porque fica aqui no YouTube e a gente tem diversas visualizações. Quais os tipos de eventos que vocês hoje atendem? Porque falamos do corporativo, da festa de 15 anos, do casamento. Explica. Todos. Eu já sabia essa resposta, mas eu falei, deixa ela responder. Hoje todos. Assim, a assessoria de eventos, ela está sendo vista de uma outra forma agora. Quando a gente começou, só fecha assessoria quem tem muito dinheiro. Não, eu vou lá e eu faço. Eu vou lá e eu resolvo. As coisas não funcionam assim, né? Porque qualquer festinha que você faça hoje e até antes, existe um investimento. Sim. E aí você não aproveita, você não
você só se estressa, porque imprevistos acontecem, tá? Nós é que vamos resolver e que o nosso cliente nem vai ficar sabendo. Então, por isso que o sonho dele se torna nosso. Porque a gente tem que fazer acontecer o negócio. Gente, eu posso dizer como parceira, né, quando tenho vocês nos meus eventos, a gente consegue ter um conforto. É um conforto, porque tudo que está acontecendo ali nos bastidores, vocês resolvem, gente. Então, assim, não chega até, né, quem tá ali. Então, desde um aniversário, acho que outro dia eu até estava brincando com a Veri, porque eu falei, eu fiz um jantar do programa Tricotar, ela, por que não chamou a gente? Eu falei, nossa, era um simples jantar. Mas é num simples jantar que vocês tiram qualquer imprevisto ali para a gente ficar mais tranquila, né, e ter esse conforto. E a gente começou a também não dar mais valor, por exemplo, sentir na pele. Uhum. Por exemplo, a gente tem know-how, então as festas dos nossos filhos, o que a gente fazia? A gente fazia. Acabava, olha, Casa de ferreiro, espeto de pau. E aí o que acontecia? Você não se diverte, você não conversa com ninguém, Sim. Você fica o tempo inteiro querendo agradar as pessoas, porque essa é a nossa função, fazer com que as coisas funcionem, que as pessoas gostem de estar ali. Uhum. Então, os nossos eventos, as pessoas, nossa família adora, né? Porque a gente faz dar certo o negócio. E aí a gente não aproveitava. Então, não, na festa dos nossos filhos, a gente pode até organizar previamente, mas no dia do evento eu quero que as coisas estejam no carro, que os presentes estejam lá, que eu não quero ver quem vai contar os suplás, quem vai fazer as coisas acontecerem. Não quero, porque realmente é importante. E outra coisa que as pessoas acham que a assessoria também... Assessoria personalizada. Você pode falar pra gente, Veri, eu preciso somente disso e disso, porque eu já vi isso, isso, isso e isso. Pronto, a gente monta uma assessoria personalizada para você. Que nem o corporativo, que é o que a gente está querendo desmistificar. Uhum. Porque hoje, essas empresas que a gente quer chegar, muitas delas têm o setor de marketing, que era aquilo lá que faltava no passado. Tá. O setor de marketing hoje, ele acaba se sobrecarregando de um evento que às vezes ele não tem know-how de fazer, mas ele tem uma noção, porque todo mundo tem uma noção de como faz eventos, mas não tem ali especificado, né, o que precisa, o que vai acontecer, o que vai fazer acontecer, o que pode dar errado, o que não, o que pode economizar, enfim, isso eles não têm. Mas eles têm um budget. E aí com esse budget eles acham que se contratar uma assessoria, já tem um funcionário ali no marketing, não, deixa eles fazerem. Porque a gente só tem isso aqui e a gente está tentando desmistificar isso. É completamente diferente, de uma forma, né? Mas tem um budget. Passa pra gente. A gente vai te apresentar um budget, um orçamento, um projeto mediante ao que você tem de budget. Nem Olha vai que contar que tem assessoria, por exemplo, mas é uma assessoria já inclusa ali dentro. Porque se você acaba... como é que eu posso te dizer? Você acaba passando quebrado os orçamentos dos fornecedores, porque vocês trabalham com esses fornecedores, então você já sabe, às vezes, esse aqui é mais interessante do que aquele. Acho que tem essa facilidade, esse né? Tem perfil da empresa, esse não tem. Isso é o que eles buscam, isso não é. Sim, mas se você passa isso separadamente para eles, a assessoria vira um supérfluo. Sim. Eu vou fechar isso, isso, isso. Não, a assessoria não precisa. Passa aqui. Já tem o marketing que vai fazer isso. Eles acham que... Então, por isso que a gente hoje monta projetos fechados e completos para apresentar para esses corporativos. E é por isso que tem dado tanto certo para nós. Que legal, Veri. Que legal. Bem, a gente... Tempo voa, tá, gente? Eu não sei nem o que Mas daqui a pouquinho a gente tem o nosso quiz, mas antes de entrar no nosso quiz, eu não posso deixar de falar de um evento, já que estamos falando de eventos, do evento que foi construído por vocês, que é o Elas Experience. É a maior festa do empreendedorismo, a gente ainda está falando isso? Ou a gente... É a maior festa de diversão para as mulheres. E eu posso dizer que é mesmo. O Vamos Elas falar Experience como que surgiu Elas, para quem não conhece, a gente vai, 23 de junho, a gente está aqui hoje no ar, ainda dá tempo, ainda tem convites? Tá acabando. É isso que eu ia falar, tá bem acabando. Mas conta pra gente, o que é o Elas? O Elas Experience é um evento de diversão para mulher que a Marjorie, né, que não está aqui hoje, mas ela... tem a Marjorie. Beijo, Marjorie. A Marjorie veio com a ideia para a VMB e nós
Ela veio com uma ideia inicial e nós transformamos essa ideia em vendável. Né? Então, por isso o networking, quando você fala, é que a gente transformou elas num networking também. Tá. Mas a ideia inicial é a diversão da mulher. Então, qualquer mulher pode ir no evento, gente. Essa é a diferença desse evento. É um evento para mulheres, é um evento que tem muita segurança, que é feito por mulheres bartenders, garçonetes, todo atendimento, fotógrafo, cinegrafista, todos eles são mulheres. Estava faltando isso, porque o homem, ele tem um momento networking, ele tem um momento futebol. O futebol de quarta, gente, o futebol de quarta ele tem vários momentos desse de homens, por que não as mulheres? E isso a gente não está levantando nenhum tipo de bandeira. Sim. Simplesmente um momento nosso, que a gente tem uma experiência diferente, que a gente volte à nossa adolescência. Por isso que a gente sempre traz uma banda que remeta a alguma coisa para as pessoas. Esse ano, Inimigos da HP. Então, quem estava nos carnavais de Juqueí, do Santa Aldeia, do Luxcope, enfim, por aí vai relembrar, certeza. Vai relembrar. Então, assim, é um momento de diversão, é um momento de conexão, tem muitas experiências ali que os nossos patrocinadores, graças a eles, a gente tem muito entretenimento dentro da festa. E aí nós temos uma prévia com os patrocinadores, por isso que o networking acontece. E cada ano, gente, elas vão inventando uma coisa diferente, né? Esse ano são melhora, 3 dias de evento, é 3 isso? 3 dias de evento, exatamente. Primeiro evento só para os patrocinadores, que vai acontecer no Sheraton. A gente pode falar dos patrocinadores? Ainda não está fechado. Ainda não está fechado. Ainda, a gente está fechando até o final de junho, hein? Então, final de 23, então a gente... Mas acho que dá para falar, não sei, eu não pedi a lista, mas se vocês quiserem falar alguns nomes para a gente... Nossa, nós temos alguns, mas vamos lá. Livelo, TCCAR... Doutora Roseli Andrade, Doutor Gaspar, Clínica Gaspar. Jéssica Capazzo, Clínica Capazzo, Maíra Saita, Contabilidade. Gente, eu tô com muito medo. Distribuidora Maninho. Tô com muito medo de esquecer alguém. Olha, deixa a Bia ver no celular pra gente falar. É legal, Madalena, né? Brigadeiro. Madalena, Roberta, Osforneria Thaísa. Ih, só gente conhecida, hein? Tem muita gente legal, gente. É um evento muito legal. Deixa a Bia ver ali. Vamos falar. Então, o primeiro dia para os patrocinadores. Só patrocinadores. Segundo dia, na Casa da Mulher, com mais uma novidade, né? Uma parceria com a Prefeitura. Com a Prefeitura de Santos. A Nina Barbosa, a Raíza, maravilhosa. A Raíza esteve nos nossos outros... nas outras edições. Raíza é a primeira-dama de Santos, Primeira-dama de Santos, isso. Legal. Maravilhosa. Então, eles estão nos apoiando esse ano. Então, a gente vai fazer um pocket para essas mulheres especiais. Pode falar. Pode falar. Ademicon, Araújo Seguros, Arts Day Hospital, Creperia da Praia, Chocotier, Distribuidora Maninhos, Doutora Roseli, Doutor Gaspar, Eletromídia, Espaço Jéssica Capazzo, Grand Prime, Invista, Joy Locações, Lesa Les, Livelo, Lu Lombardi, Madalena Brigadeiros, Magda Joias, Nutricionais, que está com a gente todo ano também, Osforneria, Pratu, Saíta Contabilidades, Cicobi, Silent, Social Aroma, TCCAR, Umbuzeiro, Varandas e Viviane Brinquedos. Que sucesso, hein, gente? Por enquanto, tem mais. Tem os nossos fornecedores também, né? Que sempre entram com patrocínio. E você que está assistindo, ó, tem interesse, já vai lá no Instagram das meninas, que ainda tem espaço aí para... Tem espaço. E é um momento diferente. Sim. E vale a pena. A gente só não finalizou. O segundo dia é o dia lá na Casa da Mulher. E aí a gente chega no grande finale. 6/8, lá na Casa Leone, com Inimigos da HP. Vai ser um momento bem especial. Bem, eu posso dizer que vale a pena. Se você ainda não comprou, gente, corre porque esgota, assim. Vocês já estão fazendo por lotes, né? E não estamos usando gatilhos de venda aqui, é real mesmo. É real.
Ano passado, muita gente importante, assim, ficou de fora. Muita gente querendo participar, a gente não tinha. Justamente, Veri, mas dá para colocar mais gente? Dá. Mas aí a gente perde a experiência. Sim. A experiência é o conforto, não tá abarrotado, não é isso que a gente quer. A gente quer passar uma experiência diferente. Então, realmente, é limitado. Tem que ser. É um momento gostoso, né? Com as amigas, de divertir. E se for muito amultuado, né? Não fica gostoso. Então, a gente limita mesmo o espaço justamente para ficar confortável e todo mundo conseguir pegar bebida, comer. Sim. Lembrando que é open bar e open food. Exatamente. Open bar, open aí food, no mulherada. Pizza. Tem buffet RF, tem chocotier, uma mesa incrível, tem Madalena Brigadeiros, tem creperia da praia. Tem a Drinks Bartender. Drinks Bartender. Opa! Só com a mulherada. Então, ó, 4, 5 e 6 de agosto acontece aí essa grande festa incrível. Vocês vão acompanhar nas redes sociais dia 4 e 5. E dia 6, por favor, queremos todas lá com a gente. Maravilha. Meninas, ó, tá quase no finalzinho. Vamos pro nosso quiz. Tô com Vem, medo. Lu, vem cá. Não, é só diversão. Tem uma plaquinha aí, então se você se identificar, vocês não podem olhar uma para outra, tá? E aí eu vou perguntar, se for você, você vira o eu para frente, se for ela, você vira o ela à frente, tá? Ok. É uma brincadeira, Meu Deus vamos do lá. céu. Qual das duas aí, quem que é mais pé no chão? Eu sabia. Aí depois vocês podem olhar para ver, se quiser pode comentar, tá? Veridiana é mais pé no chão. De tudo? De tudo. Tá. Bia é a que mais... Eu vou, né? Vou longe. Vamos lá. Quem é a mais chorona? Quem quer comentar? Pode comentar. Ela é bem mais emotiva. Ela chora nos casamentos, ela chora com as homenagens das debutantes, das mães. Vocês ainda conseguem chorar Sim, vivenciando? Tudo. Mas é isso, por isso que a gente está tanto tempo no mercado, por isso que a gente ama o que a gente faz. O friozinho na barriga rola em todos os eventos. Eu costumo E dizer... é o que eu falo quando a gente participa, né, de todo o processo. Então, você sente tudo aquilo junto com eles. E você idealizar aquilo e superar as expectativas do sonho do teu cliente, não tem como, né? Aí Muito legal. a gente chora. Ela já tá quase chorando. Vamos lá. Essa aqui eu acho que... Vamos ver se vai dar empate. Quem é mais organizada? É mesmo? Eita, aí teve... ela fez umas... Eu também sou, mas eu acho que ela é mais. Tá. Eu sou, mas ela é mais. Tá. Podemos ir para a próxima? Tem algum comentário? Não? Tudo Eu bem? acho que não, acho que... Eu não sou Não, tão ela bagunceira. ela sou não é bagunceira. desorganizada, mas eu sou mais organizada do que ela. Se for pra... Então, por exemplo, Tem que já escolher estou... uma, eu acho que ela, mas eu não sou bagunceira também. Tá. Gosto de tudo organizado, mas ela é mais. Ótimo. Quem é mais pontual? Opa, agora vai dar briga, olha aí. Eu. Cheguei primeiro hoje. Bem primeiro, tá, gente? Só Mas pra eu não avisar. cheguei atrasada, tá, gente? Eu não cheguei atrasada. Eu cheguei no horário 10 minutos antes ainda também. Você chegou primeiro porque você... Ela quis vir adiantada, né? Eu me perdi. Ainda bem que eu vim antes, porque se eu me atrasasse, eu ia atrasar com calma, né? Não, mas nós somos, no geral, acho que nós duas, de eu verdade. acho que organização, pontualidade está muito no que vocês fazem, né? sim, Então, É uma coisa que a gente não gosta, é esperar e deixar alguém esperando. É isso aí. Então, Por isso que acaba sendo, a gente acha sempre que é nós, porque a gente tem o mesmo pensamento, assim. A gente vai ser pontual. tá explicado. Agora eu quero ver, hein? ai meu Deus. Quem que é a preferida da mãe? Eita. Isso não é claro para vocês? Não. Não tenho preferida. Eu acho que eu não tenho. Sério? A minha mãe, ela consegue. Ela, eu acho que ela é um polvo. Ela deve ter 50 mãos, assim. mesmo? A história da minha mãe é muito triste, assim. A minha mãe perdeu a mãe dela com 7 anos. E muito jovem, né? Minha Tinha avó tinha 33. 33 anos. Nossa. E então, a minha mãe é pra gente o que ela não teve, né? Então, ela é muito demais. Então, precisamos dela. Ela tá lá. Ela tá lá.
E são 3, né? Porque tem meu irmão, mas meu irmão mora com ela ainda, então fica mais fácil, né? Que nem ele tá agora, né? Ele sofreu um acidente de moto, então ele tá em casa. Mas ela consegue ainda, então liga. Hoje ela tá na minha casa, tá? O dia inteiro. Porque eu precisei dela. Então ela foi pra lá. Maria Luísa liga, ela tá lá. A Bianca liga, ela corre na casa da Bianca. Mas ela e meu pai, tá? São os 2. E assim, é surreal. Assim, a parceria deles é muito linda mesmo. Minha mãe fala que não tem preferida, mas eu sei que é o meu irmão. Você sente isso, você sente. Talvez não seja nada. Vou perguntar, quem é a preferida do pai? Eu. Mentira, não tem. Eu ia falar eu também. Tá vendo? Porque meu pai é muito acho que melhor vocês... amigo, né? Então, assim, ele consegue se dividir muito bem. E ele não... Que nem nós 2 trabalhamos juntas. Então, tem alguns dias que a gente tá mais estressada uma com a outra, né? Normal, tá? Mas, como eu te falei, nunca dormimos sem estar brigadonas. A gente diverge de muitas coisas aqui. Mas meu pai nunca toma partido. Tá. Então, assim, ele conversa com uma e aí a gente pede conselho. Ele conversa com a outra, a gente pede conselho e ele tenta fazer o meio de campo ali, falando, vamos conversar e tal. Nunca fala assim, sua irmã estava certa, sua irmã está errada. Muito difícil. Então, por isso que a gente não consegue sentir quem é preferida, porque realmente eles conseguem fazer esse jogo. Eu brinco assim, né? Mas eu falo, meus pais também são maravilhosos, mas eu falo que eu sou a preferida do meu pai e o meu irmão. Entendi. Divide ali. Eles falam que não, mas a gente, às vezes, acho que talvez um pouquinho mais de afinidade poderia definir. Sim, Vamos lá, vocês trabalham com eventos, tudo muito certinho, mas acontecem os imprevistos. Quem lida melhor com os imprevistos? Eu. Opa! Nós temos que lidar, nós 2. Nós temos que lidar. Se eu fosse apostar, eu ia dizer que era a Bia. Mas eu não estou muito nos eventos sociais mais, né? Eu estou muito mais nos corporativos. E os eventos sociais, eles são muito mais emoção. Tá. Então, eu acho que a gente lida muito bem com isso. Mas, por exemplo, eu fico muito nervosa numa cerimônia. Eu não. De casamento. Ela não. Mas num corporativo com o cliente, eu tenho mais aptidão para isso do que ela. Ela própria fala, vamos comigo. De segurança. Então, eu acho que a gente se divide muito bem. Hoje eu fico mais no corporativo, ela no social, cada um ali na sua. Mas imprevistos é uma coisa que sempre acontece e nós precisamos saber lidar com a situação. E o nosso cliente nunca perceber. É isso que eu acho que a gente leva as encanto, experiências, né? para um próximo cliente, de repente, mas imprevistos que a gente resolve. Ótimo. Mais uma aqui. Vocês lidam com muitos clientes também. Vocês lidam com sonhos. Tem aqueles clientes que, de repente, viajam muito. Quem é mais direta com o cliente, assim? Se tiver que falar não, não vou fazer, não vai dar certo. Quem é mais, assim, direta? Eu ia falar eu também. Eu ia falar você. Então tá bom. Concordaram. Não era para vocês se olharem, mas tudo bem. Não, porque o que acontece? Às vezes, o cliente quer algo muito mirabolante e eu, talvez por ser coração, talvez quer eu atender. falasse, não, talvez dê com um jeitinho. A Veridiana, isso aqui, se você fizer assim, pode dar errado a isso. Mas é o certo, é que porque eu já penso não com a razão, né? Então, você vai tentar... eu vou tentar. Há pouco tempo atrás, ela disse tanto sim para uma cliente. Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, beleza. Que ela colocou no carro dela milhares de coisas. Cara da Bia. Se estressou para caramba, porque só disse sim. Entendi. E eu, no lugar dela, eu falei, meu Deus do céu, jamais que eu faria isso. Tu maluca, tá? Não foi? Mas, enfim, deu tudo certo. Sempre dá. Mas eu acho que se a gente colocar os limites facilita o processo, né? Exatamente. Pra gente terminar, peraí, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Tá. As duas são muito, né, empresárias, vocês estão ali na frente, né, levando a empresa de vocês, mas fora, ali em casa, quem que é a mais engraçada, mais bagunceira? A Bia. A Bia. Bia é a mais... Eu. É assim. Eu acho que eu sou cética demais, assim. Às vezes eu me brigo comigo. Hoje eu fui almoçar com uma amiga
Até queria mandar um beijo para ela. É a Rô, da Joy Mimos. Que ela tá sim. Realmente, né? Rô, um beijo também para você. Força tá aí, meus sentimentos. E aí nós tivemos um almoço muito gostoso no Monte Serra. E só que quando ela me conheceu, a gente se conheceu de verdade, sem ser parceria de negócios, de trabalho, na mentoria da Ale Vasquez. Sim. E eu dei uma carona para ela e ela falou assim: posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Tira sua armadura. As pessoas precisam te conhecer. E aí isso eu não vou esquecer, ó, tá até embargado, porque eu acho que eu sou séria demais. Às vezes eu falo: caraca, Veri, tira isso de você. Para que tanta mochila? Para que essa mochila tão pesada que você fica carregando? É que eu acho que esse negócio de intermediar meus pais, de ser a séria, de ser, entendeu? Sempre fazer isso, eu acho que eu preciso melhorar. Eu tenho essa noção. Mas isso ficou muito claro para mim, que essa armadura que eu carrego, talvez eu não passe quem eu realmente sou, de verdade. Então é ela. Teremos muito o que conversar ainda, Bastante. Porque somos amigas e eu já fui muito essa pessoa que você é. Apesar de ser muito engraçada, mas eu já fui muito essa... Eu acho que você é assim, mas na profissão, talvez, tá? Mas como pessoa, você é sensacional. Eu sou só fã. Pra gente finalizar, então, já que vocês começaram no Eu Te Amo, se vocês pudessem definir em uma palavra a parceria de vocês, a parceria de vida, tanto como irmãs, como no profissional. Pode ser uma frase, tá? Uma frase ou uma palavra. Quem quer começar? Sonho que se sonha... Como é que é a frase? Caraca. Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Falei isso no seu programa a primeira vez que eu lembro. Falamos sobre sonhos lá. Sonhos. Essa é uma frase que simboliza muito a nossa trajetória, tanto de sonhos pessoais como profissionais. Mas eu acho que a gente é amor, é união, é parceria, tudo, não sei viver sem eles. Eu sou fã de vocês, gente, então eu tô aqui junto, né? É sonho, vocês sonham, vocês realizam sonhos. É muito legal ver duas mulheres tão fortes, tão competentes, mas tão humanas também. A gente se conheceu através de um evento profissional e a gente acabou realmente criando essa conexão, né? Se conectando, por causa que a gente pensa muito igual, a gente está aí para fazer, para realizar, e eu sou realmente muito grata por tê-las como parceiras, por tê-las como, poder chamá-las de amiga também, porque a gente sai para tomar café, viu, gente? A gente não só trabalha não, viu? É difícil. Aliás, eu estou para marcar um café com a Veri, tem quase um mês pra gente, e a gente fez o café hoje aqui antes da... Não é? Foi antes, mas até a gente atrasou. Mas é algo que a gente precisa fazer mais. Verdade. Deixa eu fazer uns agradecimentos e já volto para os agradecimentos finais. Agradecer, claro, a Turbine Mídia, que é esse espaço lindo aqui que a gente está realizando o podcast. Luiz e Fabiano estão aqui sempre nos bastidores. Um beijo, amo vocês. Se você precisa aí de estratégia para suas redes sociais, chama lá, Turbine Mídia. Regina Pérez Paisagismo, também uma querida, que traz essas peças lindas aqui para compor o nosso cenário. Se você precisa... às vezes de um mimo especial, ela vai fazer uma coisa linda para você também, para qualquer tipo de evento. E a Oz Forneria, que vai estar com vocês. Vem cá, Lu. Tem presente para os nossos convidados. É só a caixa, tá? Mentira! É para vocês. Oz Forneria, Thaísa. Para todos os nossos convidados que vêm até aqui, a gente oferece uma pizza. É só ligar lá e pedir. Olha, lá na casa dos nossos pais. Vamos para lá. Vamos para lá agora. Tem um espaço ali na ponta da praia também, pizzas maravilhosas, as famosas rosetas. Thaísa, obrigada pela parceria. E vai estar lá no Elas Experience também, né? Vai. Desde a primeira edição, tá? Olha, que delícia. Meninas, obrigada. Deixem aí as palavras finais de vocês, fiquem à vontade. Ivan, muito obrigada. Obrigada pela parceria, pela amizade. Só temos a agradecer. Eu acho que esses momentos precisam acontecer realmente mais vezes. E não desistam dos seus sonhos. Eu acho que isso aqui é um sonho. A gente trabalha com o nosso sonho e é o que eu digo, né? Mesmo que você ainda não trabalhe com o que você almeja ou você sonha, ame o seu trabalho, porque uma hora
vai acontecer assim como aconteceu com a gente. Não desista, isso aí é importante. E no final, tudo dá certo, que é a frase da nossa avó, e que até no livro, lembra do livro? Sim. Essa é a nossa frase, o nosso lema. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Fala, Bia! Obrigada. Foi muito bom, né? Apesar de ter um pouquinho de vergonha ainda. Mas eu só quero agradecer que esses momentos realmente fazem a diferença, fazem a gente voltar, né, à nossa infância, nossas memórias afetivas como pessoa, como família, como essência. E é tudo isso que a VMB representa aqui pra gente também. Ai, obrigada, sempre um prazer. Eu falei que aonde eu for, vocês sempre estarão por lá. Amém. Tem mais Por novas favor, parcerias. Estarei no Elas, elas vêm pro Tricotar também. Obrigada pela parceria, obrigada pela presença. Obrigada a vocês aí pela audiência. Semana que vem, dia 30, a gente tem o nosso último episódio. Eu vou ter 3 convidados aqui. É uma temporada de duplas, mas semana que vem eu vou ter 3 convidados. E eu vou mostrar para vocês durante a semana quem serão esses 3 convidados. Um beijo, até semana que vem.